Um guia espiritual é um espírito de luz que se propõe a te ajudar o encarnado na missão dele na Terra. E qual é a missão do guia espiritual? É ajudar aquele encarnado a evoluir como ser humano, ou seja, adquirindo e despertando no íntimo dele os sentimentos mais virtuosos possíveis, entre eles a fé, o amor, a esperança, combate a ganância, combate o vício, combate a inveja. Ele luta para nos encaminhar num caminho de luz, num caminho de prosperidade espiritual e material. Por que material? Porque a partir do momento que nós estamos em equilíbrio mental e espiritual, a prosperidade flui. Seu Flecha Certeira na nossa casa, para mim, na minha vida e para todos os filhos de santo da Casa da Corrente, ele sempre fala: esse tem que falar com esse e esse tem que falar com esse. E o que significa isso? A emoção tem que falar com a sua razão e a sua razão tem que falar com a sua emoção. Você tem que estar em equilíbrio emocional e racional. Um ser desequilibrado, tanto emocionalmente quanto racionalmente, comete erros, comete diversos erros, vai cometer muitos erros, porque ele vai agir mais pela emoção, vai agir mais pela razão e no final vai estar cometendo muitos erros. E pode ir podendo arrumar até muitos inimigos, tanto astrais quanto materiais. Uma pessoa que é equilibrada mental e espiritual sabe responder na hora certa, com palavras certas. Não age por impulso. E mesmo aqueles que são equilibrados mental e emocional, muitas vezes agem por impulso. Imagina uma pessoa que está desequilibrada mental e espiritual. Então um guia espiritual, ele nos ajuda a buscar esse equilíbrio mental e espiritual. Nos ajuda a cumprir a nossa missão, o nosso propósito, que é ser uma boa pessoa. Eu sempre falo isso nas minhas palestras e falo isso nas minhas aulas e falo isso sempre quando eu converso com alguém. Um ser humano, não precisa de religião para ser bom. Ele não precisa. Para ser uma boa pessoa, ele não precisa de religião. No entanto, todos aqueles que se intitulam religiosos, principalmente líderes religiosos, têm que ser uma boa pessoa. Não podem estimular a raiva, não podem estimular a ganância, a inveja, tem que pregar a paz constantemente, não pode ficar pregando violência. Daí você consegue já separar o joio do trigo na sua vida pessoal, na sua vida material e na sua vida. Não é isso? Um líder, seja ele de qual for religião, ele propaga sempre a paz, nunca a inveja, nunca a guerra, nunca a violência. Partindo desse princípio, você consegue entender que ele está desequilibrado mental e espiritual. Um líder que faz isso, mental e racional. Então um guia, ele nos ajuda a ter esse equilíbrio. E olha que eu te confesso, muitas vezes nós vamos estar desequilibrados sim, mas o guia sempre está ali para nos puxar a orelha e para nos impulsionar. O pai Manuel de Arruda, o preto velho que trabalha comigo, sempre puxa a minha orelha. E ele fala uma frase que é fantástica, relacionada à fofoca no terreiro, que até cabe um outro vídeo, viu gente? Falar sobre fofoca no terreiro. A fofoca só existe porque tem um que ouve e tem outro que fala. E a fofoca deve ser cortada logo em seu início, para que não se propague. Essa é a função de um guia espiritual: orientar, proteger, zelar e não fazer militância, não propagar o erro, não propagar a discórdia, não ficar estimulando o médium na vaidade, estimulando o médium na ganância. Isso não é um guia espiritual. Isso é um espírito de baixa luz, que através da sua vibração você atraiu. Então estar em equilíbrio emocional e racional é estar equilibrado também espiritualmente. E mesmo os que estão equilibrados espiritualmente, muitas vezes cometem impulsos. A diferença é que eles voltam rapidamente para a normalidade, para a estabilidade emocional. Imagina aqueles que não estão equilibrados mental e espiritual. Ser um guia espiritual é sempre orientar, zelar dentro do seu arquétipo, dentro da sua conduta e da sua forma de trabalho. Ser um guia espiritual é representar os orixás,
é representar a vibração a qual ele pertence, é representar a luz divina de Olorum, que é nosso Criador, de Oxalá, todos os orixás, e representar o respeito, respeitar a hierarquia, respeitar as normas, a conduta moral e orientar o médico a ter uma conduta moral e ética. Ética é sempre ética. Conduta moral é sempre conduta moral. Não existe menos ética, não existe menos conduta moral. Ou ser tem ou não tem. E o guia espiritual ele é responsável para nos conduzir sempre a ter ética e ter uma conduta moral. Isto é ser um guia espiritual de luz.